Temos hoje a honra de receber, na nossa série, Conversando com quem faz ciência e tecnologia, o professor César Barreira. O professor César Barreira, do Departamento de Sociologia da UFC, que muito nos honra hoje com sua presença aqui para discutir conosco acerca de alguns temas relevantes aos sertões e aos recursos hídricos, né? Junto comigo, para entrevistar o professor César, nós temos aqui o professor Leonardo Sá, também do Departamento de Sociologia da UFC. Então, minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento ao professor César por estar conosco nesse diálogo. E eu pediria ao professor Leonardo aqui para apresentar o professor César. Ok, eu peguei a partir do próprio currículo do César, né? Um textozinho aqui colado no currículo dele e nas características pessoais e profissionais dele, né? Espero que ele se veja. César Barreira é um sociólogo criativo e disciplinado, duas características que nem sempre andam juntas, e é movido pela paixão às ciências sociais. Fortemente dedicado ao seu ofício, ele é um desses profissionais que buscam fazer o máximo que podem e o melhor possível em termos de qualidade. Exige mais de si do que dos outros, né? Para estes outros, em geral, estudantes em formação, atua como educador, estimulando-os a também buscar seus modos de realização. Mas essa autodisciplina não o fez ser um indivíduo empedernido, inflexível e muito menos dogmático. Ao contrário, é tranquilo, mente aberta e trabalha com prazer quando o assunto é fazer pesquisa e orientar a aprendizagem de quem deseja aprender a fazer pesquisa. Gosta de estar rodeado de colegas, de trabalhar em equipe. É um dos mais destacados sociólogos de sua geração, mas age como se fosse um aprendiz. Não adota posturas arrogantes, mesmo tendo um orgulho de suas realizações, principalmente por serem construídas coletivamente. Aquela questão do trabalho de equipe que eu já falei antes, né? Então, busca aprender com os estudantes, principalmente os da graduação, a quem sempre dedicou grande atenção e escuta atenta. Estou pensando aqui no PIBIC, por exemplo, né? É um formador de base nas ciências sociais. É raro que um ex-bolsista seu, né, que tenha passado pelo PIBIC, não tenha se tornado mestre, doutor, nem seguido a carreira acadêmica. E nesse sentido, o trabalho de formação é bastante de base, né? O César foi da primeira turma de graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, fez parte da geração de cientistas sociais em formação, que foi também de líderes estudantis nos tempos difíceis e conturbados de 1968, né? Uma geração que viria a dar nos anos 1980 e 1990 contribuições significativas no sentido político, institucional, científico para a sociedade brasileira, por meio de uma dedicação vigorosa à vida acadêmica, à vida pública. Atuou também como empreendedor acadêmico na consolidação da pós-graduação em Sociologia da UFC, tarefa que se dedicou durante décadas a fio. E, há 26 anos, fundou o Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE. E, a partir desse lugar de pesquisa, ensino e extensão, deu uma contribuição decisiva para a formação do campo de estudos da violência e dos conflitos sociais no Brasil e na América Latina, tendo sido um dos pioneiros desse campo específico de conhecimentos, né, que ele ajudou a colocar, né, num patamar de excelência, juntamente com as redes de pesquisa do qual o LEVE faz parte, né, tanto redes nacionais como internacionais, e, portanto, fez com que o Ceará, a partir do LEVE, né, fosse reconhecido como um interlocutor válido nessa comunidade de pares do campo de estudos da violência. Se formou em Ciências Sociais pela UFC em 1972,
tornou-se especialista em metodologia da pesquisa social também pela UFC, em 73, né? Tornou-se mestre em sociologia pela UNB, em 1977, doutor em sociologia pela USP, em 87, e fez estágio pós-doutoral na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, em 1990, criando uma relação muito importante com Pierre Bourdieu, que traria consequências muito frutíferas para a sociologia no Ceará, né? Em termos de influência do Bourdieu na formação da sociologia no Ceará. Fez também um pós-doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, em 2008, né? Se tornou um professor titular do Departamento de Ciências Sociais, né, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, até hoje. Está aposentado do departamento, ele não gosta de falar disso, mas atua a todo vapor na pós-graduação e como diretor do Colégio de Altos Estudos da UFC. Continua pesquisador do CNPq, nível 1A, líder do grupo de pesquisa em Poder, Violência e Cidadania, do CNPq. Foi diretor também da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, em meados da década de 1980, e atuou como secretário executivo e depois como presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS. Atuou como membro do Comitê Deliberativo do CNPq durante 5 anos, e o Conselho Diretivo da CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Sociologia, isso também em meados da década de 2010. Coordenou o GT Conflitos Sociais, Ações Coletivas e Políticas para a Transformação Social, e atuou como professor visitante na Universidade de Lumière Lyon II. Foi diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, né, no início da década de 2010. É membro do Conselho Editorial de várias revistas relevantes nas ciências sociais, com uma produção intelectual voltada para diversas linhas de pesquisa, como sociologia da violência, dos conflitos sociais, segurança pública e sociedade, poder e processos sociais agrários. E, entre seus principais livros, estão Trilhas e Atalhos do Poder, Conflitos Sociais no Sertão, publicado em 1992, Crime por Encomenda, A Pistolagem no Cenário Brasileiro, publicado em 1998, Cotidiano Despedaçado, Cenas de uma Violência Difusa, publicado em 2008, orientou 44 dissertações de mestrado e 43 teses de doutorado, se o Lattes dele estiver atualizado até ontem, mas há um ponto que é pouco conhecido e é sobre ele que gostaríamos de começar a conversar hoje. Antes de ser um especialista em sociologia da violência e dos conflitos sociais, um especialista sobre estudos da segurança pública e da cidadania, dos direitos humanos, César foi um dos jovens expoentes da sociologia rural no Brasil, junto com vários colegas da geração dele, que dialogava com colegas mais experientes, que foram professores da geração dele, que se dedicavam à sociologia rural, né? Então, esse ponto, né, que faz uma conexão com, por exemplo, pesquisas que César fez sobre a parceria do algodão e também sobre conflitos sociais nos sertões do Ceará, né? Então, diante disso, gostaríamos que César pudesse nos falar dessa relação com os sertões, né? De suas memórias pessoais, afetivas, né, com a pesquisa mas também com a pesquisa nos sertões, como está sendo retornar para o trabalho que envolve esse contexto, né, de seca, enchente, nesse projeto que uniu a equipe da sociologia, sob a liderança do César, e a equipe da engenharia de recursos hídricos, sob a coordenação do professor Assis Filho, que também coordena, junto com o César e outros colegas, né, um projeto muito importante de integração das ciências sociais com a engenharia de recursos hídricos. E aí,
somos os entrevistadores nesse momento e a gente vai começar aí com o professor Assis Filho conduzindo as questões. Obrigado, Leonardo. Vamos agora, César, começar. Estava pensando aqui começar a nossa conversa aqui, voltando mais no tempo, né? Anterior, inclusive, a vida acadêmica tão rica, né, e tão profícua que você desenvolveu. Talvez voltar aqui ao binômio Fortaleza Quixadá, da sua infância, né? E aquele jovem lá, urbano, passando férias nas fazendas de Quixadá, com o pai agrônomo, né? A mãe professora, né? Me lembrando aqui, inclusive, essa relação muito forte que você tem com o semiárido e com os sertões, né? E aí, né, esse menino, à época, né, ele observava um certo mundo rural, que para ele devia ser muito contrastante com o mundo urbano, né, do seu dia a dia. Possivelmente isso aí gerou algumas marcas interessantes. Nas minhas contas aqui, você tinha em torno de 15 anos quando aconteceu a seca de 58. Então, conta um pouco assim, como era esse mundo do sertão, visto por um jovem urbano, aí nos idos dos anos, no início dos anos 50. Que sertão era esse? Então, vocês, um bom dia, é um grande prazer participar dessa entrevista, né? Principalmente com esses dois grandes interlocutores, né? A Assis e Leonardo. Eu acho que realmente, assim, para mim é uma honra, né? Eu, inclusive, assim, eu digo muito, né, que a gente fica nervoso, né, em determinadas situações aonde não deveríamos ficar, né? Mas eu sempre digo assim que é o primeiro dia de aula, né, que a gente dá no semestre, a gente sempre passa assim uns certos calafrios, né, pensando que é aquela turma de aluno, né, que o tipo de assunto a gente pode privilegiar naquelas aulas. Eu gosto muito de ver um cenário da turma e andar um pouco. Eu gosto muito de usar essa expressão de acordo com a carruagem, né? Então eu vou levando a situações. Então, nesse sentido, para mim é um prazer. Todas essas falas do Leonardo, eu acho que ele termina pintando de uma cor que eu vejo até, eu não vejo tão assim colorido como ele conta, mas é muito interessante a gente ver essa discussão, porque, para mim, eu acho que realmente duas palavras que o Leonardo usou e que eu acho que elas, de certa forma, definem muito assim a minha vida intelectual, né? A questão da paixão e do prazer. Eu gosto muito de dizer que eu faço as coisas com muita paixão, né? Isso aí foi sempre uma característica minha, né? Eu acho que tudo que eu fiz na vida eu faço com muita paixão e eu entro de cara, né? Não tem meio termo, né? Eu fui de tudo, assim, de escoteiro a congregado mariano, a movimento estudantil, e tudo eu entro de cara, tá? Eu entro e não vou ficando pela metade. Inclusive, eu sempre digo até muito isso para os meus orientandos, né? Essa questão, não, eu podia passar pela universidade, ficar muito tranquilo, como tem, né, alguns professores que ficam ali. Eu não me conformava com isso, não. Eu queria, era, como eu digo muito, carregar e tocar piano, né? Eu queria realmente fazer ciência, né, na universidade. E é interessante que, a partir dessa discussão, dessa leitura, dessa paixão e do prazer, realmente eu termino voltando no tempo, né, como o Assis destaca. E é muito interessante, eu tive, né, uma família rural, muito rural, interessante. Os meus pais são de Quixadá, né, são primos, né, o meu pai agrônomo, mas um agrônomo apaixonado por propriedade. Ele queria ter propriedade, para ele a vida dele era isso, era o que dava mais prazer a ele, era a questão da propriedade. E eu fui criado muito dentro dessa situação, muito a relação muito próxima, né, com o sertão, né, com o rural. Na minha época, a gente tinha aquelas duas férias, né, umas férias muito longas, né, que a gente tinha de primeiro, que era de dezembro, janeiro e fevereiro, eram 3 meses, né? E eu me lembro do papai, no dia 1º de dezembro, levando a gente tudo para a fazenda, né? E só voltávamos no dia 28 de fevereiro. Nós não podíamos perder nenhum dia na fazenda. E a fazenda
o papai tentava passar muito uma leitura de uma certa tradição que o campo tinha, essa relação nossa com moradores, né? Então, nós éramos amigos dos filhos dos moradores, né? Depois até ficamos realmente os filhos dos moradores, que passaram a ser os moradores, a gente continuou uma ligação muito forte. A questão da alimentação, o papai fazia questão de ter uma alimentação colada ao campo, né? Coalhada, tomar leite mugido, né? No curral, questão de comer o peixe do açude, né? Então a gente fazia muito todas essas relações muito com uma certa alimentação bem tradicional, e como a mamãe também era de Quixadá, né? Então aquela matriarca, né? Ficava muito ao lado do papai nessas atividades, e era muito interessante porque o papai era agrônomo, então entendia, e eu sempre achei assim algumas coisas estranhas, né, no campo. Eu não sabia direito o que era que ocorria, tá? Mas eu achava assim que tinha algumas coisas. Por que esses moradores são tão pobres, né? Por que eles são tratados assim? Eles não comem na mesa com a gente? Por que eles ficam encostados às varandas daquela casa grande, né? E eu sempre tive assim, não sabia explicar direito essas situações. E eu acho que isso, de certa forma, me levou a uma grande reflexão, porque eu junto várias situações que me levaram às ciências sociais, né? Eu acho que teve a minha origem de igreja, né? Então tem esse lado meio assistencialista, até inclusive ligações com favelas, com contato com o pessoal, com as pessoas pobres, das favelas, né, de Fortaleza. Então, a gente, naquela época, eu me lembro, eu tinha uns 14, 15 anos, a gente já ia distribuir comida lá na favela, que a gente, na época, ia muito, era o Poço da Draga. E aí teve a questão política, né? Eu entrei em movimento estudantil em 67, né? No início de 67, e logo em seguida eu fiquei como presidente do SESC, né? Que era Centro dos Estudantes Secundários do Ceará. E eu realmente acho que eu não tinha nenhum capital político para ser presidente, não. Era mais eu sempre fui tido como uma pessoa muito conciliadora. Hoje eu até relativizo muito isso, porque de primeiro eu achava isso uma crítica muito forte a mim, né? Hoje não, eu estou convivendo bem, tá? Com esse meu lado assim conciliador. E nessa época, então eu acho que foi por isso que eu chego à presidência do SESC, né? Mas aí eu pego 68, aquela situação muito difícil. E como eu não tinha um capital político tão forte, eu também não sou uma pessoa agressiva, eu não sou dessas pessoas de ficar brigando, eu gosto muito do diálogo. Eu lembro que nessa época mesmo, as pessoas já me viam como diferente. Era um líder estudantil diferente. Eu ouvia várias frases assim, dizendo: mas César, eu acho que tu é o líder estudantil mais de carne e osso que eu conheço, porque tu é esse relaxado. Tu foste ontem para a praia, né? Porque eu sou muito brancoso, então se eu ia para a praia, declarava logo, né? E então eu era do PCdoB, e o pessoal dizia, reclamava, mas como isso é um hábito meio burguês, e eu não sabia direito essas coisas. Era de uma família de classe média, uma classe média, em alguns momentos até um pouco classe média alta, né? Mas eu tinha uma situação assim, sempre muito confusa na minha cabeça, né? Eu tinha umas situações, eu vou voltar, tá, Assis, para o rural depois. Eu tinha uma situação assim, muito confusa. Eu me lembro que a gente morava ao lado do Colégio Batista. E eu não sei por que razão, eu tinha 13 anos. E eu dizia: papai, eu não estudo nesse colégio, eu quero estudar no liceu. Aí o papai: não, no liceu não, você não vai estudar no liceu, não. Eu: não, pois no Batista eu não estudo. Eu não sabia por que eu não queria estudar no Colégio Batista. E aí eu fui para o Colégio Castelo, que era um colégio ali na Dom Manuel, né, que na época era um dos grandes colégios, ele era da arquidiocese, então era um colégio privado, mas com muitas características de um colégio público, pelo fato da direção ser padres, mas era privado, né? E aí, então, basicamente, na época, nós tínhamos praticamente, eu acho que 3 grandes colégios privados, né? Que era o Colégio Cearense, o Colégio Castelo e o Colégio São João, né?
E esses colégios eram interessantes porque tinha muita gente que participava de movimento estudantil. E eu terminei entrando por aí, né? E eu sempre fui muito diferente. Eu não queria conviver com as coisas lá de casa, né? O pessoal frequentava o Ideal e eu dizia, não, o Ideal eu não gosto, eu acho que tem algumas coisas estranhas, mas eu digo com toda honestidade, eu não sabia por quê, tá? Eu acho que era alguma coisa assim, também genética, a gente não pode nem usar esse termo, né? Mas alguma coisa que eu não conhecia por que isso, tá? E aí, então, o campo, para mim, também foi muito forte nesse sentido, porque eu sempre gostava, eu gostava das coisas rurais, né? Eu sempre fui muito focado nessa questão dos produtos agrícolas, né? E eu gostava muito dessa relação. Eu tinha uma relação já boa, né, com os moradores, e eu ficava assim, muito curioso toda noite, né? Isso quem é do campo conhece essas histórias. Os moradores vão tudo lá para a varanda da Casa Grande conversar com o patrão, né? E eles ficavam falando para o papai, e eu ficava achando interessante como eles brincavam com a vida deles, né? E até interessante que depois, contato com um grupo dentro do Museu Nacional dos Antropólogos, que é meu grande dilema entre a sociologia e a antropologia, e eu acho interessante a questão das brincadeiras, né, que o John Comerford estuda, né? Eu começava, nessa época, eu já achava muito interessante, né? Porque eles contavam, brincavam, um orador para o outro, falava que a minha criação hoje aumentou muito, eu ganhei hoje 20 cabeças, e a gente ficava assim, querendo saber de cabeça, mas eram pintinhos, que tinham nascido 20 pintinhos lá na casa deles, e eles ficavam muito nessas brincadeiras, e eu ficava muito ouvindo, né, essas histórias, e até tinha um que era muito interessante, que toda noite ia lá para casa, né, e o papai ficava na rede, era bem aquela situação bem tradicional de proprietário de terra, tá? Era o patrão mesmo, ficava ali deitado na rede, e eles ficavam nos tamboretes, né, ali próximo, conversando, às vezes até sentados assim, no degrau, né, da casa, e eles contando isso, eu achava aquilo assim muito interessante, as brincadeiras deles, né? Eles passavam o tempo brincando e brincando com a pobreza deles, né? E eu comecei, né, com essa história toda. Então, nisso, com essa minha trajetória de sertão, tá? A gente ia muito. Eu vi ser construída a barragem de Banabuiú, né? O açude, na época, era o açude de Banabuiú, porque o papai tinha uma propriedade que era do lado da barragem de Banabuiú. E eu me lembro que eu ouvia situações assim, muito. Primeiro, o aspecto, até o cenário, né? Daquelas máquinas imensas, né? Carregando muita areia, né? Para a barragem do açude, né? Banabuiú. E eu vi muito isso. Questão do povoado, de uma hora para outra surgiu um povoado, e aí eu me lembro que naquela época a gente já começava a perceber que era uma cidade que esse grande benefício, né, que seria a barragem de Banabuiú, trouxe situações que eram as mercearias, aí então tinha os bordéis, né, aquelas prostitutas, então aí eu começava, é interessante isso, lá na frente, né, isso tinha sempre assim, lá na frente, na sociologia, eu começava a perceber isso, né, que esses grandes investimentos trazem, né, a questão de prostituição, de mercearia, de drogas, essas questões todas. Naquela época não se falava, né, realmente nada de droga, tá? E aí, então, eu fui com esse cabedal, tá, que eu coloco de movimento estudantil da igreja, e dessa minha formação rural, né, bem rural mesmo, né, com relação ao papai e a mamãe. O papai privilegiava tanto isso que, se a gente, na época, a gente poderia ficar, era de segunda chamada. Aí o papai dizia, não, vocês não vão fazer segunda chamada, não, porque vocês vão aprender muito mais lá na fazenda do que se vocês ficarem em sala de aula. E ele falava com os padres, não sei como, só sei que a gente ia. No dia 1º de dezembro era uma coisa sagrada a gente ir para o sertão. E sempre nessa perspectiva, vocês vão aprender mais na propriedade, no campo, do que ficando aqui em Fortaleza. E a gente ia, né, nessa perspectiva. E aí eu entro, né, nas ciências sociais com essas situações, tá?
de movimento estudantil, né? Então eu tinha um lado político, né? Porque em 68 eu participei efetivamente, tá? De tudo, de todas as passeatas, de pronunciamentos lá no céu. Eu era secundarista, né? Mas aí o SESC ficou com o PCdoB, né? Nós conseguimos tirar dos trotskistas e o DCE também estava com o PCdoB, né? Que na época era o Genuíno. Então a gente começou a fazer essas ligações, mas eu era um pouquinho mais novo, né? Do que eles, mas aí participava dessas coisas. Eu participei intensamente de 68. A prova é essa que eu, quando teve o AI-5, né, em dezembro, eu estava no congresso da UBS, em Salvador, né? E a gente não entendia nada do que estava acontecendo. Eu só sei que eu tive que ficar lá por uns 20 dias na Bahia, né, fugindo. Diziam que ali era hoje a polícia vai baixar aqui na igreja, onde a gente estava escondido. E eu fiz vestibular muito nessa situação. Eu achava que eu não iria passar, porque eu não estudei em 68, né? Eu fiz movimento estudantil. E quando eu passo, né, em 68, então pronto, eu entro com essa situação em 69. Então eu peguei toda essa situação. Então eu tinha uma ligação muito política, com o olhar político de ver as práticas políticas, né? E eu me interessava. Eu dizia muito na universidade, né? Eu acho que aí vem a minha paixão e meu prazer de fazer as coisas, né? Eu dizia que se tinha assim qualquer escolha ou qualquer eleição para alguma coisa, vamos ver quem é que vai ser o líder dos faxineiros da universidade, eu estava lá no meio, né? Eu participava, né? Aí fui de representante dos estudantes no departamento, depois fui do conselho universitário, né, representante junto ao conselho universitário, que na época era muito barra pesada, né, para nós, inclusive era uma coisa assim, a gente estava lá, eu me lembro quantas reuniões que nós fizemos, que a gente ainda nós temos que participar do conselho universitário, porque se o reitor propor colocar 100 alunos para fora da universidade, a gente vai pedir para ele para botar só 99, deixar pelo menos um na universidade. Então, a gente tinha muitas essas brincadeiras e sempre eu estava lá, né, contestando as coisas. Eu me lembro que era o Walter Cantídio, né, que era o reitor, e o Walter Cantídio, um dia ele encerra a reunião e eu levantei o braço. Aí disse, então vamos encerrar a reunião com o voto contra do César, né? Porque eu estava sempre assim um pouco do contra, né? E fiz o meu curso de Ciências Sociais muito nesse sentido aí, de realmente assim me dedicar demais. Tinha um outro dado, né? Que é um dado, não sei, era histórico nessa época, que nós que pensávamos em ser representantes estudantis, a gente tinha que fazer parte dos 20 percentual superior da turma, né? Então, de certa forma, a gente estudava um pouquinho mais. Eu me lembro que era eu, a Rosa Fonseca, né, que era da mesma turma, e a gente sempre estava lá, era tido como um dos melhores alunos. Eu não era o melhor aluno, eu acho que eu nunca fui, tá? Mas, de certa forma, fazia parte desses 20 superior da turma, tá? César, só uma passagem, um registro. Essa sua militância no movimento estudantil fez com que você tivesse uma restrição para ser professor horista, né? No departamento de Sociologia. Só muito depois é que você teve condição de voltar ao departamento e fazer concurso. Teve isso, né? Foi. Na época, né, tinha muito professor horista, aí o chefe de departamento, que na época era até o André Aguete, aí o André Aguete disse, César, eu queria lhe convidar para ser professor horista do nosso departamento. E aí eu aceitei, porque era isso que eu queria, né? E aí foi muito estranho na época, né? Essas coisas, tudo a gente, quando é mais novo, de certa forma, a gente relativiza um pouco, né? Essas situações. Aí eu fui indicado, né, para ser professor horista e eu recebi um convite para ir conversar com o setor do SNI, né? Que funcionava, a SI, né? Que funcionava dentro ali na reitoria, né? Aí eu vou conversar, eu acho que era um Diógenes, eu me lembro que era, se eu não me engano, era coronel, ele não era general, não, eu acho que era coronel Diógenes. Aí eu fui conversar com ele
E ele começou a... Ele sabia muita coisa da minha vida, tá? Ele sabia que eu tinha sido eleito representante estudantil. Na época, nós tínhamos 100 alunos nas Ciências Sociais, 110 alunos nas Ciências Sociais. Eu tive 105 votos, né? E ele sabia disso. Ele disse, você é muito querido, né? Eu disse, as pessoas gostam de mim. Aí eu até, na hora, eu disse, isso é uma coisa muito boa, né, para professor. Aí ele disse, não para você, né, que tem essa ideologia comunista. Para um bom professor, sim, isso é uma coisa boa, né? E, no final das contas, ele proibiu, ele não deixou eu ser professor, né? E aí, então, eu me lembro que, na época, eu ainda pleiteei alguma coisa de ser professor. Tinha duas pessoas, tinha a doutora Wanda, né, Sidô, que era uma advogada dos presos políticos. Eu fui falar com ela, e ela fez uma carta belíssima, né, para a universidade, mas isso não deu em nada, não. Eu entreguei, né, lá na universidade, que era uma carta justificando como que, se eu fiz faculdade durante 4 anos, né, de graça, né, uma universidade pública gratuita, e a própria universidade me proíbe de dar aula, né? Isso é uma incongruência. Eu me lembro que era uma carta muito bonita, né, da doutora Wanda, mas aí não foi possível. E aí começou, nesse momento, aí eu ser muito barrado para trabalhar aqui em Fortaleza, né? Eu fui indicado para o Denox. Olha, Assis, eu poderia ter trabalhado no Denox. Eu fui um dia, no segundo dia me botaram para fora, disseram que eu não podia. Aí eu saí do Denox. E aí, então, no outro dia, eu acho que foi no BNB, se eu não me engano, não tenho bem certeza, também do mesmo jeito. Eu me lembro que foram 2. Aí, nessa hora, eu disse, vixe, então eu acho que eu não vou conseguir trabalhar aqui, né? Que era o da universidade já tinha ocorrido, do Denox ocorreu, do BNB também. E aí eu falei com o meu pai, e aí a gente começou a procurar algumas coisas, algumas alternativas, mas aí não tinha, realmente não apareceu, né? Porque não tinha mais nenhum local que eu pudesse trabalhar. E aí então surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Piauí, né? Aqui tinha um Teodoro Soares, né, que tinha sido meu professor, né, que foi até reitor da URCA, da UVA, né? O Teodoro Soares foi até deputado. Ele me chamou e disse, você quer ir para o Piauí? Eu disse, eu vou. E aí eu fui para o Piauí, e foi muito interessante lá, porque, olha as coisas assim, como acontecem, né? Eu cheguei no Piauí, na Fundação Projeto Piauí, para trabalhar na barragem da Boa Esperança. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi para ver o impacto da barragem da Boa Esperança na comunidade local. E aí foi muito interessante, porque aí eu já comecei a entender essa questão de como a barragem ela pode ter coisas muito positivas, mas traz coisas muito negativas. Eu me lembro que tinham 2 dados que os camponeses, né, da época relatavam muito para mim. Era, primeiro, que o Rio Parnaíba, para eles chamava a BR deles, né? Essa ironia, né, das brincadeiras que as pessoas, os trabalhadores rurais têm, né? Eles diziam que era a nossa BR acabou, porque a gente não pode transportar, né, nossos produtos pelo Parnaíba, porque fizeram a barragem de Boa Esperança. E o outro era a questão, por exemplo, de que eles terminaram mudando muito como é que eu digo isso? O cenário, né? Então, por exemplo, peixes, eles já não tinham mais. Então, e também aí ficava sujeito à questão das inundações, né? Quando fechavam as comportas, essas histórias todinhas. Então, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz no Piauí, e aí nisso era ótimo, né? Porque eu viajava muito, eu conheço o Piauí bastante. E eu fiz esse trabalho, né? Que os meus trabalhos de 70 anos, tudo que eu fiz antes de 75, eu perdi, né? Porque quando eu ia para Brasília, eu tinha um Fusquinha, e esse Fusquinha foi roubado, né, em Salvador. E estava tudo dentro de uma caixa com todos esses meus trabalhos. Na época a gente não tinha computador, né? Então o trabalho desaparecia mesmo, né? Então desapareceu esse que eu fiz sobre a barragem Boa Esperança, né? E o outro trabalho que eu tinha feito, como a minha monografia, que não era uma monografia na época, nós não tínhamos monografia na graduação de Ciências Sociais. A gente escolhia um trabalho de uma disciplina, e a gente escolhia essa disciplina para aprofundar um pouco mais esse trabalho.
E eu escolhi, novamente, como eu digo que a água me persegue, é por isso, porque o meu trabalho de graduação foi sobre o Icaraízinho de Itapipoca, né? Que na época era Icaraízinho de Itapipoca, né? Hoje é Icaraízinho de Amontada, né? E eu fiz o trabalho sobre essa questão de pesca artesanal, né? E foi muito interessante, porque eu sempre tive um lado assim muito antropológico, né? De trabalhos etnográficos. Então, eu fiquei morando lá. Eu morava na casa da professora, da dona Raimunda, né? Que era muito interessante, porque eu não queria nenhuma diferença. Eu levava as comidas e entregava para a dona Raimunda. Pronto, dona Raimunda está aqui. Isso aqui é a comida da nossa família. E ela me apresentava para todo mundo, dizendo que eu era o filho louro dela. Olha, o meu filho, ela espalhava para todo mundo. Olha, o meu filho louro vai chegar. Então, eu tinha esse contato. E era interessante, porque aí esse foi o meu trabalho também que desapareceu. Esse outro, né, que eu fiz sobre a barragem Boa Esperança, eu também perdi. Tá? Mas foi muito assim, interessante essas situações de trabalho muito etnográficos. Tá? Depois é que hoje as pessoas tudo diz, né, que fazem trabalho etnográfico. Eu nunca disse que faço, mas as pessoas que nomeiam que meu trabalho é etnográfico. Né? Eu acho que uma vez eu conversei com o Leonardo, para mim uma das maiores honras que eu tive foi quando eu fui convidado para dar uma aula inaugural na abertura de um curso sobre etnografia no Museu Nacional, né? Que, para mim, eu acho um lugar central de trabalho etnográfico é o Museu Nacional. E eu fui chamado, mas eu não faço trabalho etnográfico. Como que não? O seu trabalho sobre pistolagem é um grande trabalho etnográfico. Tá entendendo? Então, as minhas coisas também foram muito nesse sentido. E aí, outra coisa, voltando um pouquinho, eu tive também uma coisa muito positiva para mim, é que eu tive um contato muito forte com o Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga, que era o grande nosso professor, né? Era esse que caprichava muito na teoria. Eu me lembro que ele ia para Itapipoca com a gente, né? Que era trabalhar no CRUTAC, né? Que era aquele Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária. Eu e a Sulamita, né? E, na época, para você ver, o Departamento de Ciências Sociais tinha uma bolsa de iniciação científica. E eu tinha essa bolsa, né? Isso, para mim, também foi um grande orgulho, né? Eu ganhei essa bolsa, né? E fiz toda a minha... E até esse dinheiro sobrava, né? Eu não conseguia nem gastar essa bolsa. Era uma bolsa boa, e até eu juntei ainda um dinheirinho, ainda quando eu fui para Brasília, para o Piauí, eu ainda levei esse dinheiro, essas histórias todas, tá? César, voltando um pouco aqui no tempo, ainda duas questões. Uma, nesses anos 60, assim, até nessa época que você era secundarista e tudo, tinha um movimento rural, né, de luta pela reforma agrária, muito intensa, né? A época das ligas camponesas, lá ali na zona da mata aqui do Nordeste, Pernambuco. Se olhar a partir do movimento estudantil e de suas relações aí, inclusive de militância política mais ampla, tinha alguma relação aqui no Ceará? Como é que eram essas lutas do campo aqui no Ceará nesse período? Esses movimentos estavam aqui por reforma agrária ou aqui no sertão era mais tênue esse processo de organização social? Eu acho que o Ceará, como um todo, né? Porque depois, quando eu comecei a estudar um pouco essa discussão sobre ligas camponesas, é que a gente vai perceber que existia, né, ligas camponesas no Ceará, mas era uma situação realmente assim muito embrionária, né? Por exemplo, nós tínhamos aqui no Ceará praticamente ligas camponesas. Depois é que eu comecei a saber disso, em Camusim. Em Camusim tinha uma liga camponesa, mas você não encontrava, por exemplo, muito forte, ou quase não existia, por exemplo, nos sertões, né? Não tinha nenhuma presença essa história. Eu comecei a ter contato com isso porque uma das pessoas que, de certa forma, me levaram a movimento estudantil foi o padre Moacir, né? Cordeiro, né? E o padre Moacir, ele fez uma excursão, né, com algumas pessoas do Colégio Castelo. Nós fomos para o Crato de trem, né? Foi até muito interessante, na época tinha um trem, né? Nós fomos de trem até o Crato, e do Crato nós fomos de ônibus até Recife, e aí em Recife nós tivemos contato muito com a JOC, né? A Juventude Operária Católica, com a Juventude Operária, a Juventude Católica Rural também,
né? E aí lá, inclusive, eu ouvi conferências sobre movimento operário, sobre movimento camponês, né? Mas ainda muito assim, isso Não, foi, eu fazia... Você acha que isso está associado um pouco ao tipo de relações que a gente tinha aqui econômicas, porque aqui era muito algodão e mamona, né? E lá na zona da mata era cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tinha mais trabalho assalariado. E aqui ainda tinham, coexistindo já com relações capitalistas, algumas relações que a gente podia considerar de pré-capitalistas, né? Dominada pela relação capitalista, né? Que era o meeiro, a terça, aquelas relações anteriores. Você acha que esse tipo de relação inibia um pouco esse afloramento, surgimento, né, crescimento dos movimentos no campo em defesa da reforma agrária e outros movimentos nessa época? Você acha que... E complementando aqui, Assis, para o César, porque o César discute essa sua pergunta na dissertação de mestrado dele sobre a parceria do algodão. Ele discute essa questão lá nessa pesquisa, e aí para o César também fazer um link com o que ele escreveu, né? Como é que ele se vê com o que ele escreveu lá na dissertação de mestrado. Não, eu acho que essa pergunta assim, de vocês é muito interessante, né? Para ver, né, essas histórias. Isso aí, Assis, você tem toda a razão, né? Isso, né, Leonardo, a gente até discute muito na sociologia esses dois Nordeste, né? O Nordeste do açúcar, né? Gilberto Freire, né? E o Nordeste do algodão. Eu acho que essa relação de trabalho definiu profundamente todo o movimento político, né? Isso aí até eu fui estudar no meu doutorado, mas vou chegar lá. Então, a gente percebeu que era uma estrutura de poder forte, né? Então, não se notava essa questão de você perceber um surgimento de movimentos sociais, rurais, né? Não tinha isso, nós estamos falando da década de 70, tá? Na década de 70, que é interessante porque a parceria, né, que foi o meu tema de mestrado, né? Quando eu fui para Brasília, né, para fazer o meu mestrado, eu tive também outra sorte. Eu cheguei lá, mas eu fui passar o mês de outubro lá em Brasília, né? Porque eu passei em 74, na seleção de mestrado de 74. Mas nessa época eu estava trabalhando no Piauí, né? E o coordenador do curso, que era o Roberto Cardoso de Oliveira, Roberto Cardoso, que ficou muito amigo da gente aqui do Ceará, ele conhecia muito, inclusive ele foi um dos que me deu muita corda para fazer o mestrado em Brasília. Na época eles não tinham bolsa, né? Eles iam ter 1 ou 2 bolsas, né? E aí eles disse, o Roberto Carlos: César, você querendo, você pode voltar para o Piauí e eu garanto a sua entrada em 75. É melhor para o curso e para você voltar para o... E aí eu voltei para o Piauí, mas eu não queria trabalhar em coisas assim, eu queria era universidade, né? E aí então, em outubro, eu fui a Brasília e estava havendo uma seleção com os alunos do mestrado. E a Embrapa estava selecionando 2 alunos, um aluno da turma de 74 e outro aluno da turma de 73, eu acho que era, de 73. E aí eu fiz a seleção, né? Eu achava que não ia passar, porque eu não tinha feito nenhum curso, né, ainda na UNB, mas eu terminei sendo escolhido da turma de 74, né? Então eu fui trabalhar na Embrapa, né? E aí, então, nesse meu trabalho na Embrapa, eu tinha que trabalhar um tema rural, né? Que era a única exigência que a Embrapa fazia, era que a minha tese fosse rural, tá? E eu me lembro que na entrevista, as pessoas, até, mas como você é uma pessoa que conhece, eu conhecia muito já fazer pesquisa, né? Eu queria, era até teoria nessa época. Eu me lembro que até o meu orientador, que era um professor lá, o Gentil, né? Uma vez eu cheguei para ele com 2 meses, né, que ele me orientava. Aí eu disse: olha, eu queria agora uma pessoa que botasse teoria.
E aí então, eu fiquei naquele impasse entre a Barra Freytag e o Gentil, né? Eu que preferia a Barra Freytag, né? Que era muito mais teórica, ela que dava o curso de teoria sociológica para a gente, e eu até mudei, né, de orientação. Fui para a Bárbara. E aí eu entrei nessa temática rural. Então, aí eu já sabia que eu tinha uma área assim, empírica, eu queria estudar o sertão, isso eu tinha certeza, mas eu não sabia o quê, né? Aí eu comecei, inclusive, com um ano, né, do mesmo jeito que nós temos hoje, né? A gente tem que elaborar um projeto, né? Aí, quando eu elaborei o projeto, o meu projeto era para estudar a questão de tecnologia no campo, né? Inclusive, na época, a gente discutia muito a questão dos entraves para a aplicação de tecnologia no campo. E a questão que era falada era que os camponeses eram muito arredio à inovação, à tecnologia, e que por isso que não usavam tecnologia. E a minha dissertação, né, era sobre essa temática. E aí eu volto para o Ceará e começo. Primeira ida que eu fiz a Quixadá, eu comecei a notar que não tinha nada a ver, eles nem falavam. Eu falava nessas histórias, os trabalhadores rurais me diziam, não, eu não estou entendendo essa sua pergunta. E aí eu mudei. E aí foi aí que eu fui estudar, Leonardo, parceria. E aí, então, quando eu estudo a questão que era a relação principal, primeiro, era a relação predominante, que aí assistem muito a relação direta com o não movimentos sociais, né? Essa questão da parceria, que eram moradores parceiros, né? E eu fui estudar muito essa categoria de moradores parceiros, que é outra situação que eu até hoje, eu acho que é uma das coisas que provavelmente ficaram mais consolidadas em mim, a partir dessa discussão com Pierre Bourdieu, foi essa questão, o dado de como o campo é que, de certa forma, constrói essas categorias, né? Então, uma delas foi essa categoria que era de morador parceiro. E aí, então, eu comecei a trabalhar o morador, que é o residente da propriedade, mas mantém aquela relação de parceria. Você não tinha diarista, né? Raramente você tinha, mas você tinha muito esse parceiro morador, né? E nessa época que eu chego, para fazer isso foi 76, né? 76 estava havendo uma grande expulsão de moradores, parceiros, né? Então, aquelas propriedades que tinham 50 moradores, de hora para outra, quando eu chegava lá no outro momento para fazer a entrevista, só tinha 5 moradores, ou às vezes só tinha 2 moradores. Eles mantinham o vaqueiro, né, e o gerente. Pronto, eram basicamente 2 pessoas que permaneciam na propriedade, morador. E aí eu comecei a estudar esse movimento, né, da expulsão, tá? Que foi muito. E aí entra para a CIS, para você ver que você tem razão, que eu acho que é por aí que o Leonardo puxou esse assunto. Eu discutia que a parceria era uma relação não capitalista, né? E eu, com todas as minhas teorias, né, de Marx, na época eu era realmente assim um desses leitores. Eu tinha lido praticamente todos os trabalhos, né, do Marx e estudar muito essa questão de uma relação não capitalista. E eu me lembro que era uma confusão, eu não conseguia desenrolar esse nó, tá? Porque era uma relação. Como é que essa relação se reproduz? E ela é não capitalista. Qual o interesse que o proprietário tem? E aí, então, me lembro que na época que eu estava escrevendo a minha tese, né, a minha dissertação de mestrado, caiu na minha mão, né? Nisso aí, academicamente, eu tenho muita sorte com as coisas, com os temas, com os livros, né, que aparecem. E apareceu uma questão agrária, que era do Samir Amin. Eu acho que Samir Amin hoje nem é muito mais lido, né? E o Costa Vergopoulos, que era um grego, né? E eles têm nesse livro Questão Agrária, tem uma máxima, né, que diz que o capital não tem nenhum compromisso com relação de trabalho. O capital tem compromisso com o lucro. Então, o lucro é que vai definir se aquela relação deve existir ou não. Pronto, para mim, eu resolvi meu problema aí, né? Eu disse, então, eles estão preocupados com o lucro e não com a relação de trabalho. Então, a parceria passa a ser funcional para o capital. E aí eu estudei muito isso, né? E aí foi aí que eu encontrei também muito a questão que é a capítulo inédito, né, do Capital, né? Aquele lição, eu acho que é sexta, se eu não me engano, né, do Capital,
que é onde eles vão discutir a questão da submissão do trabalho ao capital, né? Que é um livrinho fino. E aí, então, pronto, para mim eu estudei, encontrei todas as minhas alternativas, e aí então eu caminhei muito nessa direção, né? De fazer um trabalho, é um trabalho muito antropológico, pessoas que, inclusive, leram o trabalho depois. César, isso não é sociologia, isso é antropologia, né? E eu fiz essas relações de estudar parceria. E aí, então, eu tive uma sorte, porque eu fiquei na propriedade do papai, né, lá em Quixadá. Eu morei quase 6 meses lá na propriedade, né, do papai. Na época, eu já era casado com a Irles estava escrevendo já a dissertação dela, e eu estava ainda fazendo coleta de campo, né? Então, eu todo dia de manhã acordava, tomava café e aí saía andando, né? Naquelas propriedades, eu ia nas propriedades do sindicato rural lá em Quixadá, e conversando, e aí eu comecei a montar realmente. Aí eu mudei, né? Meu tema não era mais tecnologia, aí era entender essa reprodução das relações não capitalistas no mundo do capital, né? Que foi a minha relação com a dissertação de mestrado. Leonardo, se quiser fazer alguma questão, porque eu estou cheio aqui. Não, só um detalhe, viu, Assis, ainda. Um pequeno detalhe ainda sobre a dissertação. Como foi, César, a relação dessa discussão da tua dissertação, posteriormente, né, com os trabalhos da Beatriz Herédia, que tinha uma discussão entre vocês, né? Tinha uma primeira... Só um esclarecimento também, assim, na passagem. Eram propriedades algodoeiras, e em 77 estava acontecendo a mudança de cultura do algodão arbóreo para o herbáceo, né? Em função da questão do bicudo. Aí, nessa época, teve um impacto no campo. Foi isso? Aí depois, em seguida... É só pontuar, Leonardo. Tranquilo. Eu acho que as duas perguntas, sim, diga, Assis. Não, é só isso. Né? Então, essas duas situações, eu acho que são situações super interessantes. Primeiro, eu acho que, nesse sentido, mais uma sorte assim, acadêmica que eu tinha, né? Na época, estava se discutindo muito a situação do campesinato no Brasil, né? E aí, então, tinha um grupo do Museu Nacional, né, que estudava, tinha um grupo que era coordenado pelo Moacir Palmeira, que discutia a zona da mata, né? Que era a discussão sobre assalariados, né, da cana, né? E outro discutia com Otávio Velho a discussão mais sobre frentes de expansão, que era mais na zona do Maranhão, né? Pegando Maranhão para o norte, né? E aí, então, eu me engajei muito nesses trabalhos, tá? Do Museu Nacional, mas eu não tinha ainda um contato assim com ele. Eu sabia que tinha essa discussão, mas é interessante porque também estava tendo uma discussão com o pessoal do Rio Grande do Sul na cultura do fumo e da cultura da uva, né? Na cultura do fumo era uma colega nossa lá de Brasília, que era a Hélida Rugai, Hélida Liedke, né? E o Zé Vicente Tavares dos Santos, que depois virou meu grande amigo. Ele estava discutindo isso na uva, né? Então, eu tive sorte, porque aí entrou muito essa discussão da parceria como relação de campesinato, né, no sertão, os assalariados da cana em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, né, com o Afrânio Garcia, com a Beatriz Herédia, né, com o próprio Moacir, e esse pessoal do Rio Grande do Sul, né, a Hélida e o José Vicente, discutindo fumo e uva, né, e então, eu tinha um diálogo, mas ainda não era estabelecido, mas eles sabiam que tinha um doido lá no Ceará que estava discutindo essa história de parceria. E aí, então, entra essa situação da parceria, que para mim foi muito interessante, porque a gente começava a ter esse diálogo. Primeiro, eu trabalho muito com a categoria campesinato como uma categoria política, tá? Eu acho, por exemplo, se nós estamos tendo a história de pequenos produtores, porque na época assim, foi aí que surgiu muitas essas categorias de pequenos produtores
Então, quem eram os pequenos produtores que ganhavam até uma renda X, né? Então, era uma coisa bem numérica. Eu preferia usar a categoria campesinato, tá? E era discutindo a questão de campesinato. Do mesmo jeito que o Afrânio, né, discutia lá em Pernambuco, né, Alagoas e Paraíba, e o José Vicente e a Hélida Liedtke estudavam lá no Rio Grande do Sul. Mas nós começamos a ter algumas diferenças, tá? O Moacir, inclusive, criticava muito meu trabalho, porque ele achava que eu deveria trabalhar, a categoria central era morador, né? E eu achava que a minha categoria principal era parceiro, né? Aí depois é que nós conseguimos casar o morador parceiro, né? Mas o Moacir fazia uma crítica ao meu trabalho, ele de uma forma muito assim, até, como é que eu diria, muito elogiosa, ele fazia referência ao meu trabalho de uma forma muito elogiosa, mas ele fazia essa crítica, tá? Ele fez muito isso. Eu me lembro no curso que eu fiz lá no Museu Nacional, ele pedia sempre eu apresentar meu trabalho, mas chegava no final, ele criticava, mas essa categoria não é a categoria central, a categoria central é morada, que é a categoria central para os estudos deles, né, do pessoal do Museu Nacional, que é a categoria morada, né? O Leonardo sabe isso mais do que nós, né? Então, é muito essa categoria morada, né, que foi o trabalho da Beatriz. A Beatriz era. Então, por aí, é como se a gente tivesse um diálogo até para esclarecer uma categoria ou aclarar cada vez mais essa categoria. Que categoria é essa que eu estou usando no meu trabalho? Será que não seria melhor eu usar essa categoria morada, né, que o livro, inclusive, da Beatriz é Morada da Vida, né? É muito voltado para isso, né? O Afrânio já vai trabalhar com a questão da sujeição, né? Então, era interessante que, nesse sentido, eu entrava com diálogos com essas pessoas, tá? Mas era um trabalho muito individual que eu fazia, né? Eu não tinha muitos interlocutores aqui no Ceará para discutir essa minha história, tá? Eu me lembro uma grande referência era o Manel Corrêa de Andrade, né? Um geógrafo que tinha uns lampejos muito fortes, né, e muito bonitos na área rural, né? E na área de sociologia. Eu acho que o Manel Corrêa de Andrade é um sociólogo, né? Eu até, quando eu fui presidente da SBS, a gente escolheu 5 pessoas para receber um título Florestan Fernandes, e eu fiz questão de botar o Manel Corrêa de Andrade, né? Ele recebeu um dos melhores sociólogos da década, né? E era Terra e o Homem do Nordeste, né? Esse livro dele. Então, era interessante muito essa história, assim, como se essas situações estivessem crescendo, né? E aí, então, é interessante que aí eu defendo, né, a minha dissertação, e aí eu vou ter que trabalhar na Embrapa, né? E aí, para mim, era um problema, né? Eu não quero trabalhar na Embrapa, mas eu me lembro que a Embrapa pagava muito bem. A Embrapa, na época, ela era cruzeiro, né? Eu não sei exatamente, mas eu só sei que aí eu ainda trabalhei um ano, ou até um pouco mais, na Embrapa, né? E aí eu tive muita sorte, que é uma das coisas, eu uso demais termos bem cearenses, né? E aí, então, o diretor da Embrapa me telefona aqui para Fortaleza para dizer que eu tenho que ir para trabalhar no Pará, né? Como é o nome? O que eles têm, né? Do Caju, aqui do Ceará, tem um nomezinho. Caju. Centro do... Era centro, né? Era centro do algodão, que era em Campina Grande. Aí aqui era o caju, frutas tropicais, era lá no Pará, e eu tenho que ir para o Pará. E eu disse para o chefe, meu chefe, disse assim, olha, eu não posso ir agora, não, porque a minha mulher acabou de descansar. Esse termo descansar, né, para o pessoal do Sul, é morrer, né? E ele ficou, não, César, não se preocupe, não. Olha, eu vou até desligar o telefone para você não ficar preocupado. E eu não entendi nada, né? Por que eu tinha que desligar o telefone para eu não ficar preocupado. E quando eu conto para eles, César, esse nome desse câncer é morrer. Então foi ótimo. Olha, daqui uns 3 meses eu lhe telefono. Tá bom para você, César? Olha, relaxe e não sei o quê. Eu não entendi muito. Só sei que nesse ínterim surge a EPASSE. Aí eu vou trabalhar na EPASSE, né?
que era ali até hoje, onde funciona a FUSEMI, né? Ali na Rui Barbosa, né? E aí, então, eu fui trabalhar na EPASSE. E aí eu fazia o trabalho de difusão tecnológica. E aí então, eu comecei a fazer, eu ainda fiz assim, uns 2 ou 3 trabalhos de difusão tecnológica, pegando muito o caju, né? E eu trabalhei. Aí, nessa história toda, a gente queria a universidade, eu e a Iris. E aí, então, nós vamos para Paraíba, né? Porque tinha lá o Linaldo, era Linaldo, o reitor da Paraíba, que era um danado, né? Era... Aí quando eu chego lá, conversei com o Linaldo, né? Nós fomos, olha, para você ver que a gente era meio assim, pegamos o ônibus aqui, fomos para João Pessoa, né? Chegamos lá, fomos para a reitoria. E aí, então, na reitoria, conversamos com o Linaldo, e o Linaldo, quando eu falei de parceria na cultura do algodão, ele disse, não, você está contratado, você vai para Campina Grande, você vai ser contratado agora, porque a gente está precisando dessa pessoa para fazer um elo entre o centro de algodão lá de Campina Grande e a universidade. Ótimo, você vai. E você ele vai dar a teoria sociológica lá em Campina Grande. Vamos para Campina Grande. Nós pegamos um ônibus, fomos para Campina Grande, né? Quando nós chegamos em Campina Grande, fomos falar com o chefe do departamento, que era até o Ratier, Hugo Ratier, era um argentino, né? O Hugo Ratier, quando chegou lá, César, pronto, vocês têm que assinar contrato. Eu disse, não, mas eu sou da EPASSE, eu trabalho na Embrapa, lá em Fortaleza. Não, o Linaldo disse que quer contratar vocês 2 agora mesmo. Eu disse, mas a minha carteira está aqui de trabalho, mas eu estou com o meu trabalho ainda. Não, vamos fazer o seguinte, tem um posto de trabalho aqui perto, você vai tirar uma nova carteira de trabalho. Eu não sabia que estava fazendo irregularidade, não, viu? Mas eu acho que eu fiz, né? Peguei uma carteira nova de trabalho, apresentei lá na universidade e eles contrataram, eu e a Irlis, tá? Lá. E aí, então, nós ficamos lá. Eu ia e voltava. Eu dava aula segunda, quarta... Não, era segunda, terça e quarta. Eu dava segunda e quarta aula na universidade, na faculdade de agronomia, para você ver que o meu rural me persegue, viu, Assis? Então, eu fui dar aula de sociologia rural e de extensão rural na universidade, na faculdade de Areia, de agronomia, né? Que era uns 20 a 30 quilômetros de Campina Grande, né? Então, eu dava aula lá segunda e quarta. E terça-feira eu dava aula na pós-graduação, né? Porque lá o nosso grupo era praticamente todos mestres, né? E eu dava movimentos sociais rurais, né? Então, a minha vida acadêmica já foi começada a ser construída. E aí, então, eu dava aula até 6 horas, eu vinha de Areia direto para a rodoviária e voltava para Fortaleza. Aí trabalhava aqui quinta, sexta, sábado, né? E era o Ferrer, que era o diretor da EPASSE, ele sabia disso, então eu não fazia nada escondido, ele aceitava isso, ele disse, César, é só você fazer os trabalhos que você tem que fazer durante esses dias. Eu passava o tempo, e aí escrevia essa história. Aí, um belo dia, a Embrapa manda um comunicado para todos nós, que eram da Embrapa, que quem tivesse nessas empresas estaduais tinha que se fazer a opção entre a empresa estadual e a Embrapa. E aí o Ferrer me procurou e disse assim, César, faça a opção pela EPASSE, você vai fazer a opção pela EPASSE, e é bom porque a Embrapa vai ter que se desligar e você não precisa assumir a EPASSE, eu sei, já que você quer ficar em universidade. Aí, pronto, aí eu tive tanta sorte que eu fui indenizado, né, pela Embrapa, construí até uma casa em Campina Grande, tá? E aí pronto. E eu me lembro que na época todo mundo achava que eu era doido, porque a Embrapa pagava 20, a universidade pagava 10. Eu passei a ganhar metade, 50% do que eu ganhava na Embrapa. Aí eu fiquei em Campina Grande direto, né? Direto mesmo, né? A partir acho que foi no segundo semestre. Era um trabalho bem cansativo por causa dessa história de ônibus, eu ia de ônibus. E aí então lá, pronto, aí eu tive também outra sorte, porque era a grande referência de mestrado em sociologia rural era Campina Grande. Era tido como o melhor mestrado do Brasil em sociologia rural, era Campina Grande, né? E aí, então, nós ficamos lá, eu até depois terminei ficando coordenador da pós-graduação e comecei a fazer muita pesquisa na Paraíba. E aí, Assis, entra muitos movimentos políticos. Então, na Paraíba, eu comecei a pesquisar, até com o Roberto Novaes, o Beto Novaes,
né, que é até marido da Regina Novaes. O Beto era da economia. Então, nós começamos a pesquisar sindicatos rurais, né, lá. Então, aí eu entrei muito nessa história de movimentos sociais, tá? César, só o registro, Linaldo foi um dos maiores reitores do Nordeste, né, e do Brasil, inclusive. Ele criou aquela Universidade Federal da Paraíba, da Sinfônica ao Departamento de Engenharia Elétrica, como sendo algo de ponta. Ele era um visionário, né? E até visionário até na sociologia, porque eu já tinha visto na música e na engenharia, mas eu acho que ele também tinha uma sensibilidade para humanos. Voltando um pouco, talvez, aqui nessa nossa questão, e nessa discussão que você estava tendo entre parceiro e moradia, porque, de fato, quando levantava essa discussão, tinha uma discussão de fundo, né? Que era qual era o mecanismo de hierarquia social que existia entre esses dois agentes, né? O parceiro e o dono da propriedade, e tem a ver muito também com talvez essas relações de poder, né? Quais eram as estruturas de poder que teria, então, entre o que domina e o dominado, né? O que é o dono da terra e o parceiro. E essas relações de poder, aí eu queria já fazer uma vinculação, essas relações de poder com qual é o mecanismo de submissão, né? Tem uma submissão famosa, né, que o explorado só é explorado porque tem a mente do que domina, né, porque que é aquela questão da você permitir se submeter a um tipo de relação, e tem outro tipo de relação, que é a relação mais de coerção física mesmo, de submissão através de uma violência física, né? Normalmente, quando se canta o Nordeste daquela época, esse Nordeste mais seco, semiárido, se pensa muito nessa questão do poder pela violência física, né? Como se fosse ainda... Norberto Bobbio é que tem um termo que ele disse que talvez aí essa situação, segundo a classificação dele, talvez fosse um governo de homens e não um governo das leis, né? Quem governa o processo. Então, assim, me conte um pouco, talvez, desses mecanismos de submissão e um pouco, talvez, dessa questão da violência física e não só a simbólica, né? E desse controle mais das formas de pensar, né? Aí eu estou até pensando no Boécio aqui, né? Que tem muito essa linha de por que é que você se submete, né? Então, essa coisa do controle ideológico e do controle através de um mecanismo físico de coerção, que não era o Estado de forma direta que tinha a coerção física, mas era o proprietário da terra. Como é que se deu isso? Desculpe, Leonardo. Não, mais uma vez, pegando carona aí nas perguntas do Assis, mas complementando, né? Como é que isso se conecta, isso que o Assis está levantando, se conecta com a discussão que na época se fazia nas ciências sociais entre coronelismo e clientelismo no Nordeste? Legal. Ótimo. O seguinte, isso aí eu acho que é o cenário, né, que eu pego para trabalhar na discussão sobre parceria, né, moradia, parceria, porque eu chego à conclusão, inclusive isso aí foi realmente o foco central da minha dissertação de mestrado, foi trabalhar a discussão sobre, eu dizia na época, disse, né, na dissertação, que era uma dupla submissão, né, que o parceiro tem com o proprietário de terra. Ele é subsumido pelo fato de que ele paga 50% da sua produção, né? Ele entrega 50% da sua produção ao proprietário de terra, que depois eu vou trabalhar muito isso no doutorado, que não é correto, né? Porque era a lei, né? A lei da terra, estabelecia que deveria ser 10%, podendo chegar até 50%, se o proprietário antecipar tudo, que não era o correto, né? Porque o que o proprietário antecipava, o proprietário cobrava, e ele tinha que pagar até com juro, né? Então, o parceiro ficava totalmente escravizado ao proprietário de terra. Ele ficava, porque ele pagava esse 50%, então ele nunca conseguia pagar suas dívidas, ele ficava sempre endividado, e ainda tinha outras maneiras do proprietário manter aquele cabresto, né? Que era a questão de
o algodão, os 50% que ficava para o parceiro, ele era obrigado a vender para o proprietário de terra. E aí, inclusive, nisso, deveria ter 1001 enroladas, do peso, do preço, né? Então, tinha uma submissão total ao proprietário de terra, né? Então, você vê que a pobreza era uma coisa escancarada, né? As pessoas eram muito pobres, né? A roupa. Eu me lembro, o vaqueiro lá da fazenda do meu pai dizendo que preferia, quando não tinha aquele gibão, né, de couro, ele tirar a camisa. Quando ele ia pegar um boi, né, nas caatingas, ele tirava a camisa, porque ele dizia, eu não esqueço essa frase dele, ele dizia que o couro dele se recuperava e a camisa não se recuperava, né? Rasgava e não se recuperava. Então ele preferia ir sem camisa. E aí tem que passar naqueles galhos, né? Quem conhece, vocês conhecem demais, né? Essa caatinga, né? Você rasga todo para ele pegar aquele boi que desapareceu. Então era uma pobreza muito grande. Eram muitos filhos, né? Porque aí tinha uma relação do número de filhos, que eu também até trabalho isso um pouco na minha dissertação de mestrado, a discussão sobre o tamanho da família pesava para a contratação daquele morador. Um morador só, ele e a mulher, não eram bem visto, mas se ele tinha mais filhos, era de certa forma, o tipo ideal de família que o proprietário contratava, né? Então, assim, nesse sentido, era uma submissão muito grande, né? Nesse sentido, e eles permaneciam sempre todos escravizados ao proprietário de terra, né? E aí entra muito toda essa discussão sobre o clientelismo, que era a relação, que aí eu vou trabalhar mais no doutorado, que era quem fazia toda a mediação entre a sociedade rural e a sociedade urbana, se a gente fizer essa dicotomia, era o proprietário de terra. Ele era o grande protetor, né? Ele era a pessoa que fazia a mediação com as próprias... Se dizia muito isso. Era se um morador era preso, o dono da terra ia lá e soltava, né? Se a mulher precisava de carro para ir para a maternidade, o proprietário era que levava. Tinha, inclusive, até mercearias, né? Pequenos, a história de... Qual é o nome, Leonardo? Desses lugares, até o Moacir trabalha isso, na Morada, que vende pequenos produtos, né? O arroz, o feijão, ele tinha dentro da propriedade. Então, era uma relação direta de submissão, né? E de subordinação ao... Aí, nessa época, eu já vou pegar alguns sindicatos, tá? Mas o que me chamava a atenção era que os sindicatos eram totalmente dependentes do proprietário. Quem, inclusive, fundava os sindicatos rurais eram os proprietários de terra. Então, é como se o sindicato já nascesse, né, subordinado ao proprietário de terra, né? E aí, então, na minha dissertação de mestrado, eu discuto muito a partir das relações de trabalho, tá? A relação de trabalho, que era a parceria, né, que me chamava muita atenção, essa questão dessa dupla submissão, né, ao proprietário de terra, toda essa relação de morada, né, que tinha, né, ao proprietário de terra, e já havendo um pouco essa interpretação foi muito voltada... César, acho que a gente vai ter que editar aqui. Surgiu um... Vou parar aqui um pouquinho. Não sei se eu consigo parar e voltar. Tem que avisar para ele, eu acho, que ele está sem internet. Vou ver se eu paro aqui e volto.